Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com. Hoje o Vozes no Palco, a nossa convidada é a escritora Penélope Martins, que está lançando os livros infantis Felicidade e Ana e Rosa, Rosa e Ana, publicados pela editora Joaninha. E a gente tem o prazer de falar nesse momento aqui na Baruch com a Penélope. Bem-vinda, Baruch, tudo bom? Muito obrigada por esse convite simpático, Afrani, para falarmos de livros, de leitura. Um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Rádio Baruch. O prazer é nosso, Penélope. E antes da gente falar um pouquinho, né, dos livros que você está lançando, a gente queria conhecer um pouquinho da Penélope Martins. Conta um pouquinho assim da tua história, como é que surgiu, né, essa tua, digamos, paixão, esse teu envolvimento com as letras, com a literatura. Vamos voltar um pouquinho e contar aqui para o nosso ouvinte. Como é que começou? A gente não pode voltar muito no tempo, porque hoje eu já tenho 52 anos, então se a gente voltar muito, a gente tem que fazer muitos programas de rádio para contar a história. Mas eu acho que a paixão pelas palavras surgiu já na minha infância. Eu sempre fui uma criança muito interessada em escutar histórias, e felizmente eu cresci numa família que as pessoas contavam muitas histórias e também cantavam muito. A gente tinha o bom hábito de fazer as reuniões familiares terminarem em cantoria. E eu me recordo disso com muito carinho, porque mesmo criança, eu escutava letras de canções assim tão bem feitas, tão bem escritas, né? Letras do Vinícius, do Tom Jobim, e a minha família tinha esse repertório. E eu escutava, prestava muita atenção, muita coisa eu não compreendia, mas aquilo ficava, ia se repetindo, ia acumulando na minha cabeça e instigando uma curiosidade pela palavra nesse lugar, né? A palavra que tem um contorno também artístico e que emociona. E na minha família também contar histórias era uma coisa muito comum. Já os livros de literatura não eram objetos tão presentes, né? Então, por quê? Eu cresci numa família que todas as pessoas adultas eram pessoas que trabalhavam mais com o corpo, sabe? Meu pai era motorista de caminhão, a minha avó, eu tinha uma avó costureira, eu tinha o meu outro avô ferroviário, um avô que foi agricultor e que depois se tornou pescador. Então, foram pessoas que trabalharam muito pesado, assim, com o corpo, e que foram impedidas de frequentar a escola por necessidade. E quando eu entrei na faculdade, inclusive, e na universidade, eu fui a primeira a ingressar na universidade na família, eu senti muito orgulho de todos eles. Então, eu tinha muito apoio, mas eu não tinha esse histórico em casa, dessa relação profunda com os livros, com esse objeto, né, que eu trabalho hoje. Então, foi na escola que esse objeto entrou na minha vida e que eu percebi que ele era muito próximo das vozes que eu escutava em casa, na minha família, as vozes que contavam histórias, né? Eu percebi que esse objeto ele também trazia vozes. Então eu me formei em direito, advoguei durante muito tempo, mas a literatura estava ali, né? Essa necessidade. Eu acho que já como advogada eu tinha algumas subversões de escrever as peças assim com o cuidado de quem quer contar a história com alguma propriedade artística, sabe? Não, claro, inventando ficção, mas também dando uma voz para aquela pessoa que eu estava defendendo, com um tom de quem conta uma história, né? E isso na advocacia também foi muito rico para mim, porque eu sentia que quanto mais a gente se envolvia com as histórias das pessoas, melhor a gente as defendia os interesses, né, delas nos processos. O advogado ele faz isso, ele conta histórias. Então aí eu fui vivendo a minha vida profissional, sabe, Afrânio, e em um dado momento, já com alguns trabalhos com a literatura,
eu fiz essa escolha de me dedicar à leitura, à literatura e essa carreira desafiadora que é trabalhar com a cultura. Então, hoje, eu sou uma advogada de grandes coletivos, né, e de direitos difusos das crianças, dos adolescentes, dos educadores, também das famílias, porque a gente passa a pensar as infâncias, as juventudes que existem nesse território brasileiro, que é um território tão complexo, mas tão rico também, tão sensível, e a gente precisa de muitas advogadas para defender essas crianças e esses adolescentes, e nada melhor do que uma história, né, para defender o nosso imaginário e garantir que as pessoas tenham o direito de sonhar, de ter uma identidade. Eu acho que é isso, assim, resumidamente, se é que eu consegui resumir. Não, bem interessante, viu, Penélope? E você citou um aspecto que, infelizmente, está se perdendo um pouco, essa coisa de contar histórias, né? Essas É narrativas. verdade. Praticamente está se perdendo um pouco o hábito, e o quanto isso traz um certo vazio, digamos assim, uma lacuna na formação do indivíduo, porque realmente, É, né, contar histórias, ouvir eu acho. histórias, essa Uhum, relação de fala e escuta, né, essa escuta verdade, analítica, crítica, e ao mesmo tempo você colocar as tuas ideias, isso sim. é importante, né? Não, você falou uma coisa que é verdade, assim, a gente olhando para essa situação, eu pergunto sempre por onde eu vou, quem é que te conta histórias? E não são raras as vezes que eu vejo uma turma quase inteira de crianças ou de adolescentes que dizem: "Não, ninguém me conta histórias". Então, assim, é muito comum, a gente encontrar crianças e jovens que não têm essa vivência. Eu acho que para nós que tivemos, é mais do que natural a gente pensar assim: "Nossa, que falta faz". Mas assim, pensando, eu ia até te interromper, falar assim, eu acho que as pessoas nem sentem falta porque não sabem o que é, né, então a gente só sente falta daquilo que a gente conhece, a gente sente saudade daquilo que a gente gosta. Infelizmente, nem esse imaginário se formou, sabe, Efraine, para sentir a saudade. E fica aqui esse recado. As pessoas precisam entender que contar histórias não é só ajudar a formar um repertório cultural, não é só isso, mas é treinar uma habilidade humana de comunicação que é essencial, que é a escuta, que é o tempo da escuta. A gente aprende escutando as outras pessoas que ser escutado é muito bom, né? É muito respeitoso. É. E a gente precisa treinar isso na nossa vida diariamente. Quantas e quantas vezes nós somos pegos em conversas que ninguém se escuta, né? E a gente não chega a lugar nenhum. Então, o tempo todo nós estamos contando histórias, mas escutá-las é um treino, sabe? É um treino meio que de fora para dentro, né? A gente vai vivendo aquela situação e a gente vai interiorizando o quanto que é importante escutar e entender que a gente também quer ser escutado, quer ser escutada, e que isso é importante, é respeitoso, é digno, é um direito, né? Então a gente precisa trazer esse debate sempre nas escolas, para as famílias, e não só pensar isso com as crianças, pensar com a gente, entre adultos mesmo, né? O quanto que a gente está exercitando isso. E o quanto isso é importante no caso, por exemplo, eu vejo pessoas que, principalmente aqui nas grandes cidades, né, vamos pegar São Paulo e outras, essa correria, essa agitação do dia a dia e tudo, que as pessoas não param, a gente parece que está o tempo todo em movimento, né, e a gente não para pequenas coisas, pequenos detalhes que faz muita diferença no dia a dia. Por exemplo, parar para escutar uma avó, um avô contando histórias que só eles sabem, de É vivências, verdade? de vida. A oralidade é muito importante, né.
É Eu muito, sou muito. muito, apaixonado. Mas, Penélope, é difícil escrever para criança, é difícil escrever para adolescente? Conta um pouquinho desse teu perfil literário e desse público que você busca. Olha, eu acho que escrever, assim, produzir um texto literário é muito difícil. A gente precisa se dedicar a pensar essa escrita, né? E a sentir profundamente, assim, uma correspondência dessa escrita que a gente pratica com a nossa própria personalidade, né? Para imprimir uma voz que seja única, que a gente não faça um texto simplesmente tecnicamente bom, mas sem alma, né? Porque o que difere é a literatura de um ou de outro autor é exatamente como aquele autor conta a história. E esse como tem a ver com a personalidade, com a ânima desse autor, né? Tem uma crônica que eu gosto muito do Paulo Mendes Campos, que ele fala nisso, que ele fala, todo mundo tem uma história para contar, mas como se conta essa história? Né? Então, o escritor, ele tem que se ocupar não só de encontrar a boa história, mas como contá-la, a forma que a gente vai imprimir. E quando a gente faz isso para crianças e para adolescentes, há uma tendência de algumas pessoas, de pensarem que é muito mais simples, porque são histórias mais curtas, porque são histórias que a gente almeja uma sinalização de esperança, né, o tal do final feliz. Mas eu vou dizer que eu acho que da forma de fazer literatura, alcançar esse público talvez seja o mais difícil. Porque eu, enquanto pessoa adulta, tenho que me afastar desse lugar de adulta, me aproximar da minha própria infância, da minha própria adolescência e lembrar que a criança e a adolescente que eu fui já não é hoje. Então, ao mesmo tempo que eu volto para o passado, eu tenho que entender a infância que se vive hoje, a adolescência que se vive hoje, e também olhar para frente, né? Olhar para esse futuro. Então, pensar em coisas que são atemporais. Então, é muito desafiador fazer um texto intergeracional, fazer um texto que o adulto vai ler, que a criança vai ler, que o adolescente vai ler e que vai fazer sentido. E cativar as crianças e os adolescentes para a leitura, ainda mais nesse mundo assim tão disperso que a gente está vivendo, dá uma dose de desafio também a mais. Mas eu gosto demais de fazer o que eu faço. Então, todo dia eu monto e desmonto esse quebra-cabeça e tomara que eu esteja acertando em alguma coisa. E uma questão, né, o Penélope, a gente fala muito, né, outra coisa também, o hábito da leitura, que infelizmente nas escolas, os alunos às vezes têm essa dificuldade, ou a gente pensa que o aluno, ele, ou a criança, ou o adolescente não gosta de ler. Você produz conteúdo para essa garotada, para esse jovem, para esse adolescente, essa criança. Eles realmente não gostam muito de ler, não se interessam pela literatura, ou isso daí não tem nada a ver na tua opinião? Qual é a tua percepção disso daí? Olha, eu percebo essa questão da leitura entre crianças e adolescentes como uma grande cebola, assim, a gente tem que perceber todas as camadas que envolvem esse debate sobre leitura. Acho que a primeira camada é entender que nós não vivemos sem ler. A gente lê o tempo todo, não necessariamente a gente lê um texto escrito, um texto literário, um texto que está dentro de um livro, mas a gente lê outras linguagens também, o tempo todo. A gente faz esse exercício de leitura, de interpretação do que a gente tá vendo, ouvindo, vivendo. Então, quando a gente olha uma imagem, a gente interpreta, a gente tenta decifrar aquilo, e essas tentativas de decifrar aquilo que se coloca à nossa frente são formas de leitura. É claro que você parar para ler um livro e se dedicar a esse aparente silêncio que o livro traz, eu falo aparente porque quando a gente começa a se envolver com a leitura do livro,
Aí o livro começa a fazer som, barulho dentro da gente também, né? Mas esse aparente silêncio, assim, que se instaura ao redor do leitor, que abre o livro e que dedica o seu tempo àquele silêncio, pode ser, inclusive, muito assustador para muitas pessoas, porque tem gente que acha que isso é perda de tempo, né? Porque a gente, ainda mais agora, a gente vive num momento em que as pessoas estão tão aceleradas, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que essa ação de ler um livro pode ser assustadora, né? Eu estou perdendo um tempo da minha vida fazendo isso e um monte de coisa está acontecendo. Então, eu acho que uma das camadas dessa cebola é a gente conversar sobre isso, né? Conversar sobre o silêncio, conversar sobre a necessidade que a gente tem de dedicar um tempo para a gente olhar para dentro da gente e que o veículo para isso pode ser, sim, um livro. A gente acompanhar uma personagem, acompanhar o conflito da personagem pode ser um veículo para que a gente olhe para a gente, perceba o que a gente sente, perceba o que a gente pensa, reformule, inclusive, pensamentos, decifre os nossos sentimentos, né? Todo ser humano tem uma caixa muito cheia de ferramentas, parafusos, porcas e pedaços de arame dentro de si. A gente precisa, às vezes, arrumar essa caixa dentro da gente, né? Os sentimentos da gente confundem muito a cabeça da gente. E ter esse tempo para olhar para si, para se organizar, é fundamental para seguir a vida, né? Dar contorno para a vida. Então, eu acho que são várias, como eu disse, várias camadas, a gente precisa entender a leitura com toda a abrangência, a necessidade dessa mediação, e também parar de dizer que são as crianças e os adolescentes que não leem, porque as crianças e os adolescentes, eles repetem comportamentos dos adultos com os quais eles convivem. Se a gente senta à mesa com os nossos filhos, netos, sobrinhos, e coloca só batata frita, ninguém vai comer salada, porque a gente vai comer batata frita. A gente precisa entender esse lugar da leitura também como um lugar de repetição. Então a criança, ela vê um adulto lendo, outro adulto lendo, ela fica instigada. O que tem esse objeto para minha mãe, para o meu pai, para o meu avô ficar tanto tempo com esse livro na frente do rosto, não é? Agora, se a criança, o adolescente, não convive com leitores, qual é a necessidade que se desperta, né, nessa criança e no adolescente? Não desperta essa necessidade. Então, a gente precisa de adultos leitores. Quanto mais adultos leitores, mais chances dessas crianças e desses jovens verem sentido em ler, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem uma dosezinha, às vezes, de desespero até, de falar assim, não, as crianças não estão lendo mais, os adolescentes não estão lendo mais. Aí eu sempre falo, gente, pera, vamos lá, com quem que essas crianças estão convivendo? O que que esses adultos estão fazendo? Então, às vezes a criança está desesperada para ter alguém que dê atenção para ela, para contar história, para cantar, para brincar. E os adultos estão mexendo no celular o tempo todo. Chega do trabalho e continua, não, eu estou resolvendo uma coisa, eu estou resolvendo uma coisa, eu tô... Às vezes nem está resolvendo algo assim que precisa ser resolvido naquela hora, ou não está nem olhando alguma coisa que é fundamental, mas o adulto se dá esse direito. Então a criança automaticamente fala, eu também quero um aparelhinho desse para eu ficar no meu mundinho, porque aí minha mãe fica no mundinho dela, meu pai fica no mundinho dele, minha tia fica. Então, cada um fica aí. A gente tá crescendo o número de pessoas que vão ficar com problemas sérios na cervical e também de visão, etc e tal, inclusive porque fisicamente a gente está se transformando, né? Sim, sim. A gente está se transformando. Então, acho que é isso. Acho que é importante a gente olhar para essa forma que o ser humano aprende as coisas. A gente aprende por repetição, sabe? A gente aprende muito por repetição. Não é por acaso que a gente fala assim, né? Criança que convive com tais
hábitos, acaba desenvolvendo determinados hábitos, né? Então, exatamente, a leitura não é diferente, né? com certeza. Bem, Penélope, você está lançando 2 livros, né, agora, que é Sim, a sim, Felicidade e Ana e Rosa, Rosa e Ana. Vamos começar pela isso. felicidade? Queria que você Você falasse já quer a desse felicidade. projeto, é, como é que surgiu? Conta um pouquinho para a gente dessa tal felicidade. Isso. Olha, quando eu era criança, a gente cantava muito nesses encontros que eu falei de família, a gente cantava muito aquela música Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito, não é? É uma canção do Lupicínio, certo? Certo, Então, a gente cantava muito. E imagina eu criança, felicidade foi-se embora. Eu falei, como que a felicidade levantou e saiu de casa? Saiu andando, né? Porque a criança, ela pensa já primeiro literalmente. E a história felicidade, ela é um pouquinho disso. Ela começa nesse meu olhar lá da infância, de pensar que a felicidade pode tanto levantar e ir embora, como pode chegar e bater a porta. No caso dessa história, assim, a felicidade chega muito pequena numa família, e aí a primeira questão que se põe para a família inteira é o que essa família vai fazer com essa tal dessa felicidade? Onde que eles vão guardar a felicidade? E aí começa uma grande discussão na família de onde essa felicidade vai ser colocada. Então tem a mãe é a primeira que tenta resolver o problema e diz: vamos colocar a felicidade dentro de uma caixa de sapatos, porque ela é tão pequenininha. E aí começa uma saga para decidir onde que a felicidade vai ser guardada. E também a família também começa a discutir se é viável, por exemplo, você colocar a felicidade dentro de uma gaveta e fechar a gaveta. A felicidade com a narrativa das imagens da Cássia Roriz, que é a ilustradora desse livro, minha parceira, passa a ter um outro contorno, porque a Cássia traz um bebezinho para dentro dessa família. E a gente começa a acompanhar as idas e vindas desse bebê para lá e para cá, de colo, para gaveta, para caixa, e a gente começa a pensar, então a felicidade é esse bebê? Mas ao mesmo tempo a gente começa a pensar na felicidade, o que é a felicidade para a gente, onde a gente coloca essa felicidade, né? E como é que a gente cuida dela para crescer. É um livro divertido, tem uma brincadeira muito divertida com esse nome, Felicidade, que significa tanta coisa para nós todos, e que vai conduzindo o nosso olhar também para esse lugar do convívio, né, que pode ser a família, pode ser a escola, em que todo mundo colabora para que a felicidade seja cuidada ou não, cresça ou não. É um livro muito delicado, muito divertido, e as imagens da Cássia Roriz são lindíssimas, e eu gostei muito de fazer esse texto, me diverti um bocado. Fala muito de acolhimento, né, o Penélope, de Sim. empatia, né, de convívio mesmo, né. Sim, Ah, e de cooperação, né, de colaboração. E acho que também uma dose de perguntas sobre o que é a felicidade, né? Porque a gente, quando fala em felicidade, a gente acha que vai ficar tudo perfeito. Então é, a gente já começa com esse livro com uma dosezinha de problema, mas onde que a gente vai colocar a felicidade? Essa indagação, ela é um pouco problemática, apesar de ser a felicidade, né? Então fica aquela coisa um pouco dúbia. Para mexer também com esse lugar de que a felicidade é tudo estar perfeito. Esse dia não vai existir, né? A gente tem que lembrar as pessoas que esse dia do tudo perfeito não existe. Então a gente tem que aprender a cultivar contentamento, apesar de coisas que não estão dentro do nosso contentamento. Aprender a equilibrar, né? As coisas para entender que a felicidade ela acontece na nossa vida mesmo quando
existem coisas para corrigir, existem coisas para melhorar, mas a gente está sendo feliz nesse percurso. É, exatamente, né. O que que é a felicidade, né? Pois Eh, é, Às vezes está em pequenos detalhes, e a gente não sim, percebe, porque a gente tem essa noção de sempre ver a coisa no macro, como um é todo, verdade, Afrânio, é né. verdade, é E a verdade. E e a gente sonhar é bom, sabe, mas eu acho que tudo, em excesso acaba fazendo muito mal, né. Se a gente se exceder, né, nessa utopia de: "Ai, tem que acontecer isso, 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 e aí eu serei feliz", né. Então eu acho que a gente tem que colocar também, lembrar um pouco a realidade e dosar as 2 coisas, né. Sabe uma metáfora que me ocorre agora que pode ser interessante? Se você tiver com uma camisa cheia de botões e te faltar um botãozinho na camisa, aquele mero botão vai fazer uma tremenda falta, principalmente se for assim no meio da camisa, uhum. vai fazer uma tremenda falta, né, você fala assim: "Que falta faz um pequeno botão?". Então a gente precisa cuidar realmente dos detalhes, das coisas pequenas, que aparentemente são pequenas, mas ao mesmo tempo, faltou aquele botão, não significa que eu não tenha a camisa, né. Então, acho que tem uma investigação filosófica na literatura também, que é sempre muito interessante, por isso que é bom a gente reunir leitores, porque aí cada um lê de um jeito, cada um traz uma questão, e aí outras histórias vão surgindo. É muito divertido fazer isso com as crianças, né, porque as crianças observam coisas que às vezes os adultos não observam, Sim, passa assim completamente ao largo, e as crianças estão lá olhando detalhes: "Vocês viram isso? Você viu aquilo?". É maravilhoso, ter essa oportunidade. Eu peço para as famílias que estão nos escutando, leiam com as crianças todos os dias, todas as noites, cultivem os livros em casa, porque as crianças ensinam a gente a ler, ensinam a gente a ler a vida, ensinam a gente a ler o mundo, né. As crianças elas estão conectadas com o que a gente necessita de verdade, não com o supérfluo. Quando a gente convive com as crianças, assim, de pertinho, dá esse tempo nosso para elas, elas nos ensinam coisas valiosas que estão dentro da gente, mas que às vezes a gente já esqueceu, porque a gente já se adultizou demais. sim, com certeza. E outra coisa, né, que a criança ela é muito autêntica, ela é muito verdadeira, e a gente vai perdendo essa autenticidade com o passar dos anos, infelizmente, a fase adulta tem muito disso, a gente começa é como se fosse um jogo de espelho, um jogo de esconde-esconde. Então é muito bacana você lidar com as crianças, porque você tem a resposta de imediato. Você sabe o que É está funcionando e o verdade. que que não está funcionando, né, Penélope? Tá aí outra dificuldade de escrever para criança, viu? Quem pretende fazer isso tem que lembrar que vai conviver com um público que tem uma honestidade, uma sinceridade, assim, extrema. E Uhum. às vezes quando eles gostam muito, e às vezes quando eles não gostam, eles também não gostam muito, e eles manifestam isso, assim. Então a gente tem que estar preparado para tudo quando a gente lida com as crianças, eles não são fáceis nesse sentido, né, a gente não consegue dar um perdido numa criança assim tão fácil não, são Com bem certeza. bem inteligentes, viu. É. Bem, e aí você também está lançando outro livro, que é Ana e Rosa, Rosa e Ana, que é esse daí que você está mostrando aqui para o nosso ouvinte, aqui da Hum. Baruch. Conta um pouquinho sobre esse livro também, ô Penélope. Olha que livro tão lindo, né. Eu acho tão, assim, são esses 2 livros têm capas já tão maravilhosas, a gente já fica com vontade de morder. Esse aqui, então, que eu falo que me lembra, várias coisas, gostosas, assim, como algodão doce. Olha, Ana e Rosa e Rosiana já é um trocadilho de capa, porque eu tenho uma grande amiga poeta que se chama Rosiana Murray. E quando eu fui batizar essas 2 personagens, eu brinquei com o nome dela, Ana e Rosa, Rosa e Ana.
Foi um trocadilho para brincar com o nome dessa minha amiga Rosiana, porque ela tem uma irmã e as duas se adoram, se amam, não se desgrudam, mas também brigam. Mas também brigam, também tem confusão, também tem ruídos, e aí imediatamente fazem as pazes, e aí daqui a pouco brigam de novo. E é uma delícia conviver com essas duas irmãs que são minhas amigas, que é a Rosiana e a irmã dela, a Evelyn, e foi para as duas que eu dediquei essa história. A nossa querida editora Ana Mortara, que é a editora lá da Joaninha, ela me ligou um dia e me fez uma provocação. Ela queria muito que eu escrevesse uma história que tivesse uma criança atípica. E aí eu falei para ela que talvez eu não soubesse contar essa história do jeito que ela estava imaginando, que eu saberia, mas que eu tinha uma história para contar sobre ser diferente, né? Ser fora do padrão. Porque essa é a discussão quando a gente pensa também em inclusão. E aí eu construí uma história de duas irmãs com muitas sutilezas. Elas têm infinito amor entre elas, mas ao mesmo tempo cada uma tem o seu universo particular, a sua forma de ser e de existir, e isso às vezes combina muito bem e às vezes dá um tremendo ruído. Quando a gente fala em inclusão de pessoas, né, e de crianças no grupo, uma criança, por exemplo, que tem uma condição física diferente das outras crianças, com alguma deficiência física ou de outra ordem, a gente sempre coloca esse ser como o, o diferente que a gente vai ter que incluir, então como que vai ser? Parece que é toda uma dinâmica dessa inclusão que já vem cheia de dificuldades ali, até de movimento de corpo, sabe? Como que a gente vai acolher aquilo que é tão diferente da gente, né? Nós somos o grupo igual e a gente vai incluir aquele que é tão diferente da gente. E Anne Rosa e Rosiana é uma história que eu tento fazer o contrário. Eu tento fazer o leitor, a leitora pensar que todos nós queremos ser incluídos. Todos nós queremos estar no grupo e estar bem no grupo. E todos nós temos dificuldades, todos nós temos particularidades. É claro que algumas questões são mais delicadas, é claro que algumas questões precisam, inclusive, de um preparo até do ambiente para incluir a pessoa. Quando a gente fala em pessoas com deficiência física, por exemplo, pessoas cadeirantes, a gente tem que pensar uma cidade que inclua essas pessoas com calçadas apropriadas, com rampas, com tudo isso que faz com que a pessoa saia à rua com segurança de que ela vai chegar onde ela quer. Estar numa cadeira de rodas não significa que a pessoa tem que ficar confinada dentro da própria casa. É claro que a gente precisa pensar nessas questões da acessibilidade, mas eu também queria fazer os leitores pensarem que eles também querem ser incluídos e que esse sentimento nos aproxima de todas as pessoas, independentemente da condição de cada uma. Eu gostaria muito que as crianças sentissem isso, sentissem o desejo de ser incluído e, a partir desse desejo de ser incluído, compreendesse o desejo de ser incluído da outra pessoa, da outra criança. Não simplesmente tratar isso como um problema social. Ah, a gente tem que fazer inclusão, a gente tem que incluir. Não, eu gostaria muito que as crianças fizessem o exercício inverso. Eu quero ser incluído e eu vou incluir porque eu quero ser incluído. Né? Eu vou me relacionar com essa pessoa da forma como eu quero que ela se relacione comigo. E também com a Nath Grego, que é essa ilustradora artista deste livro aqui, Anne Rosa Rosiana, nós brincamos de uma outra forma.
Este livro aqui, as personagens não assumem formas humanas, elas são duas nuvens, porque os seres humanos, eles são assim também, como as nuvens, às vezes eles tempesteiam, às vezes eles trazem arco-íris. Então a gente fica olhando para o céu o tempo todo nessa história. Tem de fato uma menina aqui que olha para o céu de binóculo, mas a história se passa nesse céu com essas duas nuvens irmãs que têm uma forma de ser, de estar no mundo e condições diferentes para estarem no mundo, mas que vão contornando várias questões, né, com chuvas, tempestades no meio, com bons ventos, que elas vão contornando todas essas questões e a gente, ó, aqui estão bem bravas aqui, ó. Mas a gente tem nessa história um exercício assim delicioso. Ó, aqui, ó. Tem gente que não gosta de barulho, né? Mas às vezes tem uma irmã que adora cantar alto, aos berros. Então, a gente tem nessa história um exercício muito genuíno de a gente se identificar com essas nuvens e se perder também nelas. Ora a gente se identifica com uma delas, ora com outra, e a gente sente das duas que o desejo por ser incluída pela outra irmã, pela família, pelo grupo que pertence, é um desejo muito genuíno de toda criança, de todo adolescente também, apesar que é um livro mais dedicado para as crianças, e de nós adultos, assim como as pessoas que estão com mais experiência de vida, né? Os nossos idosos ou pessoas velhas, tem gente que não gosta da palavra idoso. Eu acho que eu também eu vou preferir que me chamem de velha, mas todo mundo vai querer ser incluída ao longo da vida inteira. Então, esse livro é sobre isso, é sobre esse desejo de ser incluído, e a partir dele a gente pensar o que a gente vai fazer com essa questão da inclusão? Como que eu quero incluir? Eu quero incluir como eu quero ser incluído? Então, é isso. É uma brincadeira com essa questão, bastante leveza, bastante humor e bastante responsabilidade também. Penélope, e como é que a gente adquire os livros? Já passa aqui para o nosso ouvinte seus contatos, canais de interação, quem quiser saber. Eu vou ficar muito feliz se me acompanharem na rede social, é fácil, é Penélope Martins. Agora, os livros, eles podem ser adquiridos nas livrarias. Quem está em São Paulo, aproveita para passear numa livraria, né? A gente tem a Livraria 97 na Vila Mariana, que é especializada em literatura para infância e juventude. Nós temos a Livraria Pé de Livro, que fica na Pompeia, que também é uma livraria para infância. Nós temos a Livraria Miúda, temos tantas livrarias em São Paulo. Então, eu deixo aqui um pedido para as pessoas, assim como nós falamos, eu e a Frane hoje, sobre ouvir histórias, levem as crianças, os jovens e vocês para passearem nas livrarias. Então fica esse convite, não só para conhecer os livros da Penélope, mas todos os livros que estão lá. No site da editora Casa de Letras, eu acredito que também seja muito fácil de encontrar o Felicidade e o Ana Rosa Rosiana. E faz aquela pesquisinha também na internet, quando quiser comprar numa livraria virtual, né? Só colocar lá no Google Penélope Martins, livro Felicidade, que vocês vão encontrar muito facilmente. Eu tenho muitos livros publicados, então já fica muito fácil fazer pesquisa na internet com o meu nome. Se colocar Penélope Martins Livros, tem lá várias. E se colocar o nome Felicidade, vai encontrar o caminho para felicidade. Boa piada. Mas fica o convite também para vocês passearem em livraria, gente. Coisa boa passear em livraria, né, Afrânio? Sim, com certeza. É um mundo, é um universo de conhecimento. Eu acho que é uma coisa tão
tão importante a gente valorizar o conhecimento, né, não o É, conhecimento pelo conhecimento, mas o conhecimento no sentido de você agregar valor a você e distribuir isso, passar isso para as pessoas. O quanto a gente não se enriquece, né, Penélope, numa conversa, no contar histórias e ouvir história, o quanto isso é enriquecedor, tanto para quem conta como para quem ouve. é Então, verdade. eu acho isso fundamental, porque isso você leva para o resto da vida, ninguém tira o conhecimento de você, É né. verdade, você tem total razão. É um ditado, um dito popular, ou uma expressão popular, né, ninguém tira do conhecimento da gente, mas é a pura verdade, não é nem um pouco clichê, é verdade mesmo. A gente É, pode andar livre, leve e soltos por aí, que ninguém vai chegar e falar assim: "Passa o seu conhecimento para mim", não, isso fica dentro da gente sempre. E esse convite de ir na livraria também é para as pessoas lembrarem que nas livrarias tem tudo isso, tem história, tem escuta, tem um monte de livro esperando ser descoberto, livros de autores, autoras brasileiras, livros com temáticas diferentes, com gêneros textuais diferentes, tem poesia, tem prosa, tem contos, tem romance, tem quadrinhos, tem tanta coisa nas livrarias, e a gente às vezes se depara com o hábito das pessoas, elas têm mais hábito ultimamente de ir na farmácia e ficar, eu não sei se leem toda a bula do remédio, mas eu acho mais divertido e produtivo a gente ler livros do que ler bula de remédio, viu? Então, escolham ir para as livrarias, corram para as livrarias e fujam das farmácias. É melhor a livraria, eu garanto para vocês. Fica essa receita aqui de saúde. legal. Ô Penélope, e bem, para a gente já está se encaminhando para o final, gostaria de ficar aqui contando história, ouvindo história, batendo esse papo Que bom. gostoso sobre literatura, né, mas também tem o tempo é o senhor também. Quero também te dar os parabéns que você foi uma das finalistas do Prêmio Jabuti. É o que eu É sempre digo, verdade. o que a gente não faz pensando em prêmio, em premiação ou buscando isso. Isso acontece normal, naturalmente, mas é algo que faz com que a gente se sinta bem, porque a gente sabe que está fazendo a coisa certa. Então, acho que a indicação de um prêmio, a premiação, ela vem apenas para reforçar isso, que é estou fazendo o que eu gosto primeiro e aquilo que está dando certo, que as pessoas estão gostando, que eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso que é Bacana. o premiação, né. Parabéns, me conta um pouquinho desse você foi, né, você é uma das finalistas do Prêmio Jabuti? Fui finalista na categoria juvenil com um livro que se chama Quando Minha Mãe Voou no 14 Bis. Este livro aqui, que tem ilustrações da Cris Aiche, que é uma grande artista nossa, aquarelista, e a Cris fez imagens espetaculares para este livro, que tornam mais rica a experiência, porque a gente tem duas linguagens aqui, né? A linguagem textual e a linguagem também das imagens. E foi uma festa muito bonita, né? Ficar finalista de um prêmio importante, assim como o Jabuti, um prêmio que tem, claro, muito reconhecimento também do público, leitor. E a festa é muito boa, são muitos livros inscritos, são 10 semifinalistas, que já é uma lista maravilhosa, 10 livros escolhidos, já é maravilhoso. Aí nós ficamos finalistas entre os 5 livros, dentre os quais seria escolhido o vencedor. Então, eu digo, somos todos muito vencedores no Brasil, os autores e autoras que fazem literatura, que insistem em fazer literatura e que insistem também em falar de leitura, falar de política pública de leitura, trazer esse debate para a sociedade repensar também os caminhos com a leitura. Então, nós somos já muito, muito vencedores. Eu fico muito feliz por ter ao meu lado nessa caminhada autores e autoras que são generosos, que são
fortes, determinados. A premiação de primeiro lugar foi para o livro do André Condo, Silêncio de Cazu. É um livro certamente muito delicado, que merece muito ser lido, porque o André Condo é um autor especial, assim, no comprometimento também com a arte literária. Então, eu fiquei muito feliz de vê-lo no palco com o Jabuti. E acho que ele abraçou aquele jabuti, como eu falei para ele antes da gente entrar no teatro. Eu falei: se for para você, se for para as suas mãos, abrace por todos nós. E com certeza, pelas lágrimas dele, a gente percebeu que ele estava abraçando por muita gente, porque a gente sabe que a gente não faz literatura brasileira sozinhos. Então, eu estou feliz de ter sido escolhida junto com a Crisarte como semifinalista, depois como finalista, e de ver essa premiação acontecer, viu, Afrânio? Obrigada por ter lembrado disso, que o Brasil celebre mais os seus autores e autoras, assim como a Baruch tem feito aqui com esse espaço de celebração da nossa cultura, de compartilhamento dessas linguagens artísticas, né, da literatura em especial no nosso caso, para que mais pessoas lembrem-se de se encantar com as coisas magníficas que a gente produz aqui no Brasil. Tá bom? Muito, muito obrigada a você, todos os ouvintes. Vida longa ao seu programa. Maravilha. Eu que agradeço também a tua participação, Penélope, aqui no Voz no Palco da Rádio Baruch e do portal baruchnews.com. E repete, então, suas redes sociais. Penélope Martins, é isso? É Penélope_Martins. Penélope_Martins. E os Isso. livros Felicidade e Ana e Rose, Rose e Ana, tanto no site da editora, né, do Sim. grupo, Casa de Letras, como sim. também nas Como também livrarias. nas livrarias, e começar também a ir nas livrarias e perguntar, viu, gente? Tem aqui, ó, o livro da Penélope? Aí, pronto, vamos fazer as livrarias também procurarem os livros das autoras brasileiras e terem esses livros à disposição dos leitores. Penélope, mais uma vez, muito obrigado e seja sempre Eu que bem-vinda aqui na agradeço. Baruch, que é esse espaço para a gente divulgar e fomentar, e mais do que nunca, de diálogo, de conversa, de bate-papo sobre tudo que permeia as nossas artes, a cultura e a educação do nosso país, tá bom? Muito obrigada, Frane. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes.